Se você já trabalhava com o Excel e está migrando para o Power BI agora, é muito provável que já tenha se questionado como fazer o famoso PROC-V por lá. E se eu te contar que existem 3 formas diferentes de fazer? É isso que você vai aprender na aula de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Power BI. Meu nome é Letícia Smirelli e hoje eu vou te mostrar 3 jeitos diferentes de fazer o famoso PROC-V do Excel aqui no Power BI. Não é exatamente um PROC-V, mas a gente vai ter o mesmo resultado, que basicamente é conseguir trabalhar com dados que estão em tabelas diferentes em uma mesma análise, ou seja, conseguir trazer dados que estão de uma tabela para outra, seja para realizar um cálculo, construir um gráfico ou qualquer outro tipo de análise. Até porque quase nunca nós temos todas as informações que a gente precisa centralizadas em uma única tabelona. É muito comum nas empresas as informações estarem espalhadas em diferentes arquivos e até mesmo em diferentes tipos de fontes de dados. Bora logo aqui para minha tela para eu te mostrar o modelo de dados que nós estamos trabalhando. Eu peguei aqui uma base de dados de exemplo que tem uma tabelinha de produtos, de vendas e também de cadastro de clientes. Então, nós não temos todas as informações em um local só. Os dados aqui estão espalhados em 3 tabelas diferentes. Deixando dessa forma, se a gente vir aqui na guia de exibição do relatório e adicionar uma tabela, uma simples tabela, analisando, por exemplo, o valor da minha venda, que é uma informação que está na minha tabela F Vendas, de acordo aqui com a coluna Estado, que é o campo que está na minha tabela Clientes, vou até inverter a ordem. Dá só uma olhada no que acontece, gente. Aqui a soma de valor da venda, os dados estão exatamente iguais, o que é super improvável de acontecer. Então, já fica a primeira dica aqui. Toda vez que você tiver ali dados repetidos no seu visual, é muito provável que é um problema de relacionamento entre tabelas ou a falta deles. Mas Letícia, o que é relacionamento entre tabelas? Isso aqui é a primeira forma de você criar o seu PROC-V aqui no Power BI com apenas um clique. Então, se a gente vier aqui nessa guia chamada Exibição de Modelos, nós conseguimos criar o relacionamento entre tabelas. Às vezes o Power BI cria de forma automática. Nesse caso aqui eu deixei sem nenhum relacionamento para a gente fazer juntos. E olha só como é fácil. O que a gente tem que pegar é uma informação, um campo que tem em comum. Então, eu vejo aqui, por exemplo, que o código de produto é um campo que se repete tanto na tabela que tem o cadastro dos meus produtos, quanto aqui no meu histórico de vendas. Eles não precisariam ter exatamente o mesmo nome aqui, desde que o dado, o conteúdo dessas colunas fossem o mesmo, tá? A gente pode clicar em cima de um campo e arrastar em cima do outro correspondente que o relacionamento vai ser criado. Olha só, ele já criou aqui, uma setinha conectando essas 2 tabelas. E se a gente der um duplo clique, aqui a gente consegue ver qual foi o relacionamento feito. Então, olha só, aqui eu tenho o código de produto com um código único, um ID, que identifica aquele produto, e tenho também na tabela de produtos. Então, tanto na tabela de vendas quanto na tabela produtos, nós temos uma chave em comum que permite com que a gente crie esse relacionamento. E na histórico de vendas, nós temos também uma informação em comum, um campo, uma coluna em comum com a tabela de cadastro clientes, que nesse caso aqui é o código do cliente que se repete. Eu vou arrastar, não importa a ordem, tá? Se você joga de lá para cá ou daqui para lá, basta você arrastar e soltar o campo correspondente que o relacionamento é criado. Dando um duplo clique é possível ver esse relacionamento e essa aqui é então a primeira forma de fazer um PROC-V aqui no Power BI. E olha só que agora, quando a gente voltar aqui na guia Exibição do Relatório,
nós temos uma grande mudança. A soma aqui do valor da venda já não se repete mais. Então, eu tenho aquele valor como valor total, mas agora os dados conseguem conversar entre si, ou seja, conseguem se filtrar. E agora sim, nós temos os dados aqui para cada uma das linhas da tabela de acordo com o contexto, que nesse caso aqui é o estado. E quando a gente fala de relacionamentos aqui no Power BI, existem vários atributos como cardinalidade, direção do filtro, status do relacionamento, mas eu vou deixar para a gente falar mais sobre essas características em uma outra aula. E com esses relacionamentos criados, a gente pode usar no futuro outras funções DAX para realizar cálculos. Então tem aí a função related, related table, cross filter, use relationship, são várias funções DAX que você precisa ter esse relacionamento aqui, essa relação entre tabelas feita para que você consiga analisar e fazer alguns cálculos específicos. Então, toda vez que você realizar uma conexão de dados aqui no Power BI, depois de fazer os tratamentos lá no Power Query e carregá-los aqui para dentro, você precisa sempre vir aqui nessa guia chamada Exibição do Modelo e verificar como estão os relacionamentos entre tabelas. A segunda forma de fazer esse PROC-V aqui no Power BI é lá dentro do Power Query com um recurso que se chama Mesclar Consultas. Lembrando que para acessar o Power Query, a gente precisa clicar aqui nesse botão chamado Transformar Dados. E essa opção vai estar disponível aqui na página inicial, aqui do lado direito, chamado Mesclar Consultas. O Mesclar Consultas é como se a sua tabela crescesse para o lado. Então, a gente vai conseguir trazer uma coluna que está numa tabela para outra. Por isso que lembra muito o PROC-V. Nós temos aqui essa tabela chamada Clientes e ela não tem o CEP do cliente. Tem várias informações, vários atributos aqui sobre os clientes que compram dessa loja, mas o CEP, ele tá numa tabela à parte. A gente extraiu de outro lugar e aí eu tenho uma tabelinha auxiliar que tem aqui o código do cliente e qual é o seu CEP. Para a gente trazer essa coluna chamada CEP, que está na tabela chamada CEP, aqui para dentro da tabela chamada Cadastro Clientes, né, Dimensão Clientes, basta clicar em cima da tabela Clientes, vir aqui em Mesclar Consultas, veja que ele já trouxe aqui, né, a tabela Clientes, e aqui embaixo a gente precisa selecionar qual é a tabela que a gente quer mesclar. Depois de selecionar as duas, nós precisamos identificar em ambas qual é a coluna que nós temos em comum, que nesse caso é o código do cliente. Então, eu preciso encontrar uma chave, que basicamente é uma coluna correspondente, cortou ali, nas duas tabelas. Sem ter essa chave, nós não temos como fazer o PROC-V. Já selecionei, agora a gente vai clicar aqui em OK. E veja que ele trouxe aqui para o final da nossa tabela clientes uma coluna chamada CEP. E veja que se a gente clicar aqui em cima dessa célula, ele trouxe várias tabelinhas. Então, ele trouxe aqui para dentro, como se fosse dentro de uma gaveta, o código do cliente e o seu CEP. Mas a gente não precisa das duas informações, eu quero apenas o CEP. Basta a gente clicar nessa setinha e selecionar apenas o campo, a coluna que nós queremos. Então, o que importa aqui é só o CEP, por isso eu vou deixar só ele selecionado e eu vou desmarcar essa opção de usar o nome da coluna original como prefixo, porque eu quero que fique só CEP mesmo. Agora eu vou clicar em OK e olha só, ele trouxe aqui, ó, o CEP. Então, nós conseguimos trazer um dado que estava nessa tabela aqui para dentro de outra. Aí depois você pode vir aqui e renomear da forma que você achar melhor. E agora que você já sabe mesclar consultas e também já viu no início dessa aula sobre relacionamentos, pode ser que você se pergunte qual é mais vantajoso. Saiba que é sempre mais recomendado você trabalhar com os relacionamentos no Power BI. Porém, em alguns casos, como esse aqui, onde os dados não se repetem em nenhuma das duas tabelas, ou seja, eu tenho dados únicos tanto na minha tabela CEP quanto na minha tabela aqui de cadastro clientes, criar uma consulta pode sim ser mais vantajoso, porque daí a gente elimina um relacionamento de cardinalidade de 1 para 1. Agora presta atenção que eu vou te mostrar uma outra forma de fazer uma mesclagem
agregando dados. Aqui na tabela histórico de vendas, nós temos alguns registros, né, das vendas que essa empresa fez e vamos supor que essa coluna aqui, valor da venda, não exista. E você queira trazer o preço unitário, que é um campo que está aqui na tabela de cadastro de produtos, aqui para dentro da sua F-Vendas. Então, você vai fazer algumas análises que justifica trazer a coluna preço unitário aqui para dentro. Bora clicar aqui em mesclar consultas. Ele já trouxe a F-Vendas, que é a tabela que eu estou selecionada, e agora eu vou selecionar aqui, ó, a dimensão produtos. A coluna que nós temos em comum é o código do produto, então eu selecionei, tá, as duas. Vou clicar em OK, e agora você já sabe que quando ele traz aqui uma tabela aqui para dentro, se a gente clica aqui do lado, a gente consegue ver qual é o conteúdo. Só que perceba aqui uma diferença. Para esse produto aqui, ó, PN0004, nós temos 3 registros, 3 preços unitários diferentes. Então, se a gente observar aqui, ó, na nossa dimensão produtos, realmente este item aqui eu tenho 3 valores diferentes para ele. E qual é a implicação disso? Se a gente simplesmente clicar aqui naquela setinha, como você já aprendeu, e selecionar aqui apenas o campo preço unitário, para aquele produto que nós temos 3 registros diferentes, 3 preços unitários diferentes, ao invés de expandir uma única vez, ele vai triplicar as informações. Então, toda vez que na minha tabela vendas eu tiver uma venda daquele item final 04, ele vai quebrar em 3, o que pode impactar toda a sua análise. Então, preste muita atenção para quando você for mesclar consultas, onde uma das tabelas, os dados não são únicos. Nesse caso aqui, ao invés de simplesmente expandir, a gente pode escolher essa opção aqui de agregação. Então, veja só como é possível selecionar a opção agregar, e aí o Power BI já traz algumas opções de agregação que você pode fazer. Pode ser que você queira somar todos esses dados. E se você posicionar o mouse aqui na lateral, tem outras opções. Pode ser que você queira só o valor mínimo já registrado, ou só o valor máximo, uma média. Aí é você que precisa definir, depois de entender o contexto do negócio que você está inserido, qual é a melhor forma de lidar com essa situação. Eu vou selecionar aqui uma média. Vou colocar que eu quero o valor médio. Então, ao invés dele trazer 3 valores, eu quero uma média entre os 3 valores que ele encontrou. Então, vou deixar selecionado média de preço unitário, apertar o OK. Power BI acabou de carregar e agora, bora ver aqui o que ele fez. Ó, toda vez que esse item final 04 aparece, o valor que ele trouxe como uma média de preço unitário para ele é 5,1. Será que está certo esse valor? Bora lá no cadastro do produto. E aqui, ó, a gente consegue ver quais são os 3 valores. E se a gente somar esses 3 aqui, 4 mais 6 dá 10, mais 5 e 30 dá 15,3. E dividir por 3, que é, né, a quantidade de itens aqui, nós chegamos no valor 5,10, que é o que o Power BI trouxe para cada uma daquelas linhas, que foi exatamente o que nós pedimos para ele fazer, trazer somente a média no momento de fazer esse PROC-V. A terceira forma de fazer o PROC-V aqui no Power BI é a que eu considero mais semelhante da forma como a gente faz lá no Excel. Vou vir aqui nessa segunda opção, que é modo de exibição de tabela, selecionar aqui a nossa tabela que tem o histórico de vendas e vamos supor que você queira trazer a cidade do cliente para cá. Então, eu tenho o nome do cliente, o código dele, o estado, mas a cidade não aparece aqui porque ela está lá em outra tabela chamada de clientes. Olha só. Nós temos a coluna cidade aqui em uma outra tabela. Vou deixar aqui selecionado a tabela de vendas e em ferramentas da tabela, você vai escolher a opção nova coluna. O Power BI já abriu aqui a barra de fórmulas e eu vou chamar essa coluna de cidade cliente. Então, quando a gente cria uma nova coluna usando a linguagem DAX, o que a gente coloca antes do sinal do igual é o que vai definir o nome dessa coluna. Vou apertar Shift Enter e usar a função DAX que se chama Lookup Value. Vou diminuir um pouco o zoom para vocês lerem aqui, mas basicamente o que ela faz é recuperar, é trazer o valor de uma tabela para outra.
Então, a lógica aqui é praticamente igualzinha a PROC-V. E o primeiro argumento dela é qual é a coluna que nós queremos retornar, ou seja, qual é a coluna que eu quero trazer como resultado de uma tabela para outra. Nesse caso aqui, eu quero trazer lá da nossa tabela Cadastro Clientes, a cidade do cliente. Vou colocar uma vírgula e agora a gente vai para o próximo argumento, que é qual que é a coluna que a gente vai usar como chave. Então, dessa tabela que nós queremos trazer a coluna Cidade Clientes, qual é a outra coluna que eu tenho em comum com o meu histórico de vendas? Nesse caso, é o código do cliente. Então, lá na nossa tabela de clientes, nós temos a coluna código cliente. Vírgula mais uma vez, e o terceiro e último argumento aqui obrigatório é qual é a coluna que é a chave existente nessa tabela aqui de destino. Então, na nossa tabela aqui F Vendas, nós também temos a coluna código cliente. Vou fechar parênteses. Dá só um Shift Enter aqui para ir para a próxima linha. Identei um pouco melhor aqui a fórmula. Então, para resumir, aqui nós temos as colunas que vão ser usadas como chave e aqui é qual é a coluna que eu quero retornar como resultado. Na hora que a gente apertar o Enter, veja que o Power BI já trouxe aqui, ó, rapidamente a coluna Cidade Cliente, que estava lá na nossa tabela de clientes, aqui para dentro da tabela F Vendas. E com isso a gente encerra esse vídeo, onde você acabou de aprender 3 formas de fazer PROC-V aqui no Power BI, via relacionamento entre tabelas, 2 formas diferentes de mesclar consultas no Power Query e também usando a função DAX Lookup Value. Lembrando que a forma mais indicada é sempre via relacionamentos, mas também é muito útil você saber as outras opções, e agora você já sabe. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você tem alguma outra recomendação, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar também os arquivos em Excel dessa aula para você praticar aí na sua casa. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. Compartilhe o vídeo com todo mundo que está começando no Power BI agora e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!